a evolução espiritual é aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada, porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. É o único. Deus é imutável. Então, Deus está fora da reforma íntima. Ele já é perfeito para sempre e constante. Nenhuma criatura o é. É por isso que quando o doutor da lei indaga Jesus com um elogio assim, bom mestre, Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Bom? Só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. E aí então surge a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes chamada A Diferença. O Dr. Bezerra de Menezes estava falando para um público no mundo espiritual. E alguém espírita fez uma pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita. Eu não aguento mais os espíritas. Mas para falar a verdade para o senhor, não aguento mais a mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Deixa eu explicar para o senhor por quê. Porque eu ainda sou invejoso. Pelo menos ele era sincero, né? Eu ainda tenho maldade dentro de mim. Eu sou ciumento. Sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas. Às vezes eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o Senhor está nos convidando a fazer. Dr. Bezerra de Menezes ouviu com toda atenção e disse para ele assim, meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. E aí o encarnado que estava desdobrado arregalou os olhos. Ficou impressionado com aquilo. Mas aí o doutor Bezerra de Menezes disse, mas há uma diferença. Uma diferença. Aí, qual que é a diferença, doutor Bezerra de Menezes? A diferença é que antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso. Achava bom fazer mal para as pessoas. Achava bom ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Essa é a diferença. Hoje nós já compreendendo que cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento. Um gênero de sofrimento. Portanto, pelo número, Kardec chega inclusive a dar esse exemplo, pelo número de imperfeições que você tem, é o número de sofrimento que você tem na sua vida. É só fazer a conta. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. É que às vezes nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Por exemplo, é muito difícil ser nervoso. É difícil. Não é fácil. Outro dia eu dirigia no trânsito, porque o trânsito de Belo Horizonte é muito calmo. É igual ao de São Paulo. Só que lá em Belo Horizonte eles são mais nervosos. Então, eu dirigi o carro, levando meu filho para a escola. E alguém
entrou, mas fechando, quase batendo no carro. Então, naquele momento, veio à tona meu passado espiritual. Eu esqueci da atual vida e aquela multidão que vive em mim tomou conta e eu abaixei o vidro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Quando eu abaixei o vidro, meu filho olhou para mim e perguntou: "Tá nervoso, pai?" E aí eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e só balancei a cabeça. Sabe o que ele disse? É bom ter um fiscal em casa. Ele olhou para mim e disse assim: "E se ele for alguém que vai nas suas palestras?" Aí eu subi o vidro e disse para ele assim: "Aí o papai está desmoralizado." Imagina, a pessoa te festa, você xinga ela, fala: "Olha, eu assisto suas palestras, assisto seus vídeos." E aí eu entendi o que é a bênção do trabalho. Porque nós estamos sob vigilância. Porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade, que é característica dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores são bons espontaneamente. Nós, pelo menos, temos a bênção da disciplina. Somos um jumentinho com a carroça. Você tem vontade de se comportar como um jumento, mas a carroça não deixa. E através desse clima de disciplina e de esforço espiritual, com serenidade e paz, nós vamos reformando o avião enquanto o avião voa. Então esse é o primeiro segredo da reforma íntima. O carro da nossa vida está em movimento. Eu vou usar uma outra metáfora. É como reformar sua casa, todo mundo morando nela, sem poder sair. Essa é a reforma íntima. Então, se você não conduzir com muita calma, você vai se desesperar. Se desesperar. É assim e por esta razão que os Espíritos nos esclarecem que um dos elementos da caridade é a indulgência. Indulgência é assim: você faz uma coisa e aí quem te ama fala assim: ele está nervoso, aí não dormiu bem, está com um problema. Então as pessoas que nos amam, elas têm uma cota maior de tolerância para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. E quem é capaz de viver sem indulgência? Qual relacionamento humano sobreviveria sem indulgência? Nós não pensamos nisso. E a indulgência que nós recebemos é também aquela que nós damos. É a que nós damos. Quem é mãe, quem é pai, sabem disso. Com um filho, você tem que ter altas doses de indulgência. Porque se você quiser corrigir todas as imperfeições ao mesmo tempo, você vai enlouquecer seu filho ou ficar louco. E a vida vai perder o sabor. Vai perder o sentido.
há de ter felicidade também na jornada. Na jornada. É por isso que o Chico dizia, com toda a simplicidade e com seu jeitinho de interior, ele falava assim: eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja. Aí fala, nossa, coitadinho. Mas olha como é que ele completa: uma lesma que rasteja sempre para frente. Sempre para frente. Porque quantos de nós está rastejando em círculo? Então, o importante é que o progresso, ainda que pequeno, seja constante e para melhor. Para melhor. É assim então. E quando nós nos voltamos para a história da vida dos cooperadores do Cristo, a história real, nós vamos entender Jesus ter escolhido Simão Pedro para ser o líder do colégio apostólico. Simão Pedro, primeiro, um ancião em uma sociedade patriarcal. Então, Simão Pedro era machista. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, ele não aceitou Maria Madalena, depois que ela se converteu, trabalhar com eles na casa do caminho. Maria de Magdala se converteu, passou a cooperar, foi ela a primeira a receber de Jesus a mensagem da imortalidade da alma, mas ela procurou trabalho e falou: Maria, não tem jeito, teu passado te condena, e aí você fica aqui convivendo com a gente, não dá, aqui nós não podemos te aceitar. Não teve jeito. Ela teve que buscar trabalho em outro local. Simão Pedro era nervoso, bravo. Quantas vezes ele se precipitou? Quantas vezes? A ponto de Jesus chamar a atenção dele. Muitas vezes. Quantas vezes ele, porque nós falamos do caso especial de Simão Pedro, porque Simão Pedro era o seguinte: ele acordava e ia tomar café, Jesus estava com ele, do lado, tomando café com ele. E pescador toma café cedo, vocês sabem disso. Ele ia para o barco pescar, Jesus estava na beira do lago. Ia almoçar, Jesus estava almoçando com ele. Jesus dormia na casa dele. Isso durante 3 anos. E no entanto, ele teve dúvidas no momento em que Jesus caminhava sobre o lago. Teve dúvida. Titubeou. E no momento mais importante, ele, todo corajoso, porque ele era também impulsivo e impetuoso, ele disse: eu, mestre, eu jamais vou te trair, né? Jamais. Aí Jesus olhou e falou: Simão, o dia não vai nem amanhecer, você vai me negar, não é uma, não, são 3 vezes. E quando ele pronunciou a 3ª negação, aí que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima, que é quando você se enxerga do tamanho que você é. Do tamanho que você é. Porque os nossos olhos, eles têm uma característica, o olho do encarnado tem uma característica curiosa. A gente sempre aumenta a gente e diminui o outro. É engraçado isso, né? Então, experimenta para você ver. Você olha para você no espelho
você se vê sempre maior do que verdadeiramente é. E o outro sempre menor. Então, naquele momento, Simão Pedro pôde enxergar-se do tamanho que ele é. E aqui é o primeiro passo. Porque você não vai ser capaz de melhorar algo que você não vê que precisa ser melhorado. Esse é o primeiro segredo. Ver, enxergar, assumir, aceitar. Aceitar. Eu sou desse tamanho. As minhas dificuldades são essas. Essas são as minhas lutas, essas são as minhas lições. Esse é o primeiro passo. Sem isso, você não melhora aquilo que acha que já é bom. Era o caso de Simão. Mas o mais importante é que a escolha de Jesus nunca se baseou no fato de Simão ter ou não ter imperfeições. Jesus sabia que ele tinha imperfeições e mesmo assim o elegeu para ser o líder dos apóstolos e elegeu antes de Simão ter negado, sabendo que ele iria negar. Aqui então vem o segundo ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso aqui. Eu vou agora pedir para as mães aqui pensarem em algo. Quando seu filho ou a sua filhinha não sabiam andar ainda, você amava menos do que hoje? Qual mãe passa a amar mais o filho porque ele ficou melhor? Não. A mãe ama e ponto final. Mãe ama, ponto final. A experiência mais maravilhosa que eu tive na vida com relação a isso foi quando eu estava à frente de uma vara criminal, presidindo, coordenando a cadeia pública de uma comarca. Por quê? Porque aí eu me dei conta de que todos os presos, na sua maioria, né, claro, têm mãe. Então você sentenciava, prendia, chegava a mãe. Chegava a mãe. E aí eu pude testemunhar o que é realmente o amor. O amor. Porque o amor verdadeiro, ele não espera que o ser amado seja perfeito ou que ele melhore para amar. Isso não é amor, isso é concurso. Isso é concurso. Você fala, não, fica melhor, porque aí você faz a prova, vai ter um desempenho. O amor não aguarda desempenho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você já é amado, ponto final. Você sempre foi amado. Sempre. E não há nenhuma tolice, não há nenhuma estupidez, não há nenhuma maldade, nenhuma crueldade que você vai ser capaz de fazer
que vai diminuir 1 centímetro no amor que Deus tem por você.